Por que essa campanha foi contestada até e derrubada pelo Supremo Tribunal? 80% da população pegaria a doença, era inevitável, que isso é inevitável, é como uma chuva, sabendo que a letalidade da doença, apesar de baixa, existia, era calculada à época antes da variante, provocaria milhões de mortes. Aumentar a taxa de mortalidade da doença no Brasil, que já é uma das mais altas do mundo, a gente sabe bem que esses mais de 420 mil mortos, infelizmente, colocam o Brasil entre os primeiros lugares em números absolutos de mortes, infelizmente, do contágio acelerado, como consequência do surgimento de variantes, que derrubou completamente essa teoria de que exista uma imunidade de rebanho por isolamento social, usar máscara, álcool gel, até a vacina, são as saídas sem produção dessa teoria, falando o contrário. Um outro ponto importante aqui, eu acho que a gente tem que mostrar, é a carta da Pfizer, que foi divulgada durante o e fala do potencial da vacina da Pfizer, que é uma opção muito promissora para ajudar seu governo a mitigar essa pandemia. Quero fazer todos os esforços possíveis para garantir que doses da nossa futura vacina sejam reservadas. Lembrando aqui, a gente está falando de setembro, novembro, 12 de setembro essa carta. E a comunicação que foi hoje alvo de discussão na CPI foi do Fábio Weingarten respondendo a essa carta em novembro, 2 meses depois, 21, né? Meses e meses depois do primeiro contato. E aí um ponto também muito interessante é que um senador pergunta para o Fábio Weingarten, mas se era uma questão burocrática, se o governo não tinha segurança jurídica para negociar com a Pfizer, por que espertadas? Porque a gente teria um pouco mais de doses no primeiro semestre do ano para começar a nossa campanha de vacinação com mais eficiência. Aliás, uma vacina responde também porque não cabia a ele, mas obviamente se ele entrou na sessão de hoje, mais do que respostas do meu ponto de vista, Cris. Ô Cláudio, ontem... Faltou contar que ele mencionou que o número de vacinas não era os 70 milhões, como se divulga com insistência, afirmou. Ele não respondeu a carta, né? Ele tomou conhecimento de que a carta não tinha sido respondida, então ele entrou em contato, mandou um e-mail para alguém da Pfizer pedindo o telefone dele, ele forneceu, mas quem ligou já foi o CEO da Pfizer no Brasil, aí marcaram uma visita desse pessoal ao Palácio Planalto, ele disse que recebeu, etc. e tal. Segundo ele, foi tudo o que ele fez, toda a participação dele nesse episódio da Pfizer se resume a isso. 3 encontros, Cris, desculpa, ele citou 3 encontros no primeiro momento, porque a Pfizer exige uma temperatura mais baixa para suas doses, e num terceiro encontro para negociar a entrega de doses. E ele disse que não negociou, disse que fez um terceiro e vai fazer parte vai falar na CPI quantas doses foram oferecidas. O que a Pfizer informou até hoje é que era um contrato de 70 milhões de doses e que seriam, obviamente, lotes, né? Não seriam 70 milhões de doses de uma vez só, lotes ao longo do semestre. As 4 milhões de doses de Oxford em fevereiro e janeiro, depois é que a gente começou a ter um pouco mais de doses, poderia ter ido.